Sua mãe jamais contou a verdade sobre o que realmente aconteceu no dia em que você veio ao mundo. Prepare-se para descobrir algo que mudará tudo. O arcanjo Miguel revela: existe uma verdade escondida tão profundamente que foi trancada longe de você desde o primeiro momento em que respirou neste mundo. O dia do seu nascimento não foi um dia comum, e o que aconteceu naquelas horas nunca foi registrado em nenhum documento hospitalar ou história da família. Foi um acontecimento que abalou destinos, transformou corações e mudou para sempre o rumo da sua existência. O ar naquele dia carregava algo diferente, uma força tão intensa que deixou marca em todos os que estavam presentes. As pessoas sussurravam em cantos, olhares, trocavam mensagens silenciosas, e alguém muito distante da sala de parto sentiu seu mundo inteiro se transformar sem saber porquê. Sua chegada foi envolvida em uma sequência de eventos que apenas alguns ousaram lembrar. Uma decisão foi tomada antes mesmo de você ser colocado nos braços da sua mãe. Certas mãos tocaram você. Certas palavras foram ditas sobre você. E desde aquele momento, nenhuma proteção, assim como uma maldição, seguiu seus passos. Esta verdade nunca deveria chegar até você. Mas o céu está quebrando o selo hoje. A verdade tem camadas, como vidro, transparente, mas afiada o suficiente para cortar. Uma camada é amor, outra é medo. E a mais profunda é um segredo pesado demais para sua mãe carregar. Ela te amou o suficiente para manter tudo trancado, mas o tempo do silêncio acabou. Antes de continuar, escreva nos comentários: nada do mal me alcança, pois sou protegida pela luz dos anjos. Isso vai selar sua energia com a força dos anjos e impedir que qualquer sombra se aproxime. Agora siga comigo. O arcanjo Miguel continua. Aquele dia foi marcado por sinais estranhos, sinais que outros ignorariam, mas o céu notou. O relógio marcou um horário que depois apareceria nos seus sonhos. Uma sombra passou pela janela, mesmo com o sol alto, e uma certa pessoa entrou no quarto silenciosamente, deixando algo para trás antes de desaparecer para sempre. Havia vozes no corredor, algumas chorando, outras rindo, mas uma se destacava, baixa, trêmula e quase cantando. Não era médico, não era enfermeira e não era parente da família. Eles falaram palavras sobre seu nome, palavras que colocaram sua jornada em movimento. Quando você chorou pela primeira vez, seu choro ecoou diferente, quase como se as paredes escutassem. Os presentes sentiram uma estranha quietude, uma pausa, como se a terra prendesse a respiração. Nessa pausa, céu e terra trocaram algo sobre você. Sua mãe viu algo nos seus olhos quando olhou para você pela primeira vez. Um brilho que não pertencia a este mundo. Esse brilho a assustou e a consolou ao mesmo tempo. Ela te segurou mais forte, prometendo em silêncio que não importava o que fosse. Ela te protegeria da verdade pelo tempo que conseguisse. Deixe-me abrir um espaço aqui. Este trabalho não conta com nenhum retorno financeiro vindo da plataforma e depende do apoio de quem acredita nele. Apoie o nosso canal e seja parte de quem sustenta este trabalho. E para quem sente que precisa ir além, desenvolvemos um guia para você descobrir qual é o seu anjo da guarda e como se conectar com ele todos os dias. Ele está na descrição ou no primeiro comentário fixado. E assim continuamos. Para receber essa força em sua vida, escreva agora nos comentários: eu ativo agora o meu escudo de proteção espiritual. Continuando a sua mensagem, havia um nome escrito para você antes do nascimento, mas naquele dia foi mudado na última hora. Quem sugeriu a mudança desapareceu da sua vida pouco depois. Eles sabiam que aquele nome carregava um certo peso e substituí-lo poderia te proteger de algo perigoso. Nem todos no quarto ficaram felizes com seu nascimento. Uma pessoa saiu rapidamente, incapaz de esconder a tempestade crescendo no coração. A conexão deles com você era mais profunda do que alguém admitiu. E a partida naquele dia foi o início de uma batalha oculta sobre sua vida. Seu pai, presente ou ausente, foi afetado de maneiras que nunca te contaram. Algo sobre seu nascimento alterou as escolhas dele, fez ele agir de formas que você não conseguiu entender depois. Mas tudo remonta àquele dia, àquele quarto, e ao momento em que seus batimentos cardíacos entraram no mundo. Alguém fora da família estava esperando sua chegada. Eles não estavam lá fisicamente, mas sabiam. No momento em que você nasceu, a vida deles também mudou.
como se um fio invisível os conectasse a você para sempre. Agora escreva nos comentários: a minha energia é sagrada e nenhum mal tem poder sobre mim. Essa afirmação sela sua coragem, sua fé e seu renascimento espiritual. O Arcanjo Miguel revela: seu nascimento não foi apenas sobre uma criança entrando no mundo. Foi sobre uma profecia se desenrolando muito antes de certos eventos se alinharem para garantir que você nascesse naquele dia exato, naquela hora exata, sob aquelas condições exatas. Havia sussurros entre parentes velhos, histórias contadas pela metade e cortadas quando você entrava no quarto. Eles temiam sua curiosidade, temiam que se você soubesse cedo demais, mudaria o curso do que havia sido planejado para você. Naquele dia, algo foi retirado do hospital sem ninguém perceber. Era pequeno o suficiente para caber na mão, mas poderoso o suficiente para guardar sua energia dentro dele. Este objeto ainda existe em algum lugar, carregando um pedaço daquele dia dentro dele. Sua mãe guardou certos papéis trancados por anos, certidões de nascimento, cartas e até mesmo um envelope lacrado, marcado com uma data da qual ela nunca falou. Estes não são apenas documentos, são pedaços da verdade que ela nunca conseguiu dizer em voz alta. Desde o momento em que você nasceu, certas pessoas começaram a observar de longe. Algumas com amor, outras com inveja e algumas com intenções mais escuras que a noite. Você sentiu a presença delas em certos momentos da sua vida sem saber quem eram. O quarto onde você nasceu havia visto muitos nascimentos antes e depois, mas o seu deixou algo para trás. Mesmo anos depois, a equipe lembrava da energia daquele dia, embora não conseguissem explicar. Era como se uma presença invisível permanecesse por horas depois de você partir. Seu choro naquele dia foi ouvido por alguém que não deveria ter ouvido. O caminho dessa pessoa depois cruzaria com o seu de uma forma que mudaria ambas as vidas. Não foi coincidência. Foi escrito desde o início. E através de tudo isso, sua mãe carregou a verdade como uma pedra no coração. Todo ano, no seu aniversário, ela pausava em um certo momento, perdida em pensamentos, como se revivesse algo que mais ninguém podia ver. Para receber essa força em sua vida, escreva agora nos comentários: onde a luz habita, nenhuma sombra permanece. Continuando a mensagem. Naquele dia, nuvens se formaram em um céu claro. O tempo mudou inesperadamente, como se o ar estivesse reagindo à sua chegada. Não foi apenas um nascimento. Foi a chegada de uma alma carregando uma missão grande demais para ser compreendida. Havia uma mulher mais velha no quarto que não era da família e olhou para você diferente. Ela não sorriu, não arrulhou. Ela te estudou como se soubesse exatamente quem você estava destinado a se tornar. Então ela sussurrou algo para sua mãe que fez os olhos dela se arregalarem. Houve um atraso não planejado antes do seu nascimento. Um momento onde tudo pareceu parar. Médicos se moveram mais devagar, enfermeiras hesitaram e o tempo pareceu se esticar. Essa pausa não foi médica, foi espiritual. Em algum lugar nessa pausa, uma escolha foi feita. Uma escolha que te manteria vivo, mas também colocaria um peso nos seus ombros que você não sentiria até anos depois. E sua mãe, sabendo o que foi decidido, manteve seu silêncio até o dia em que deixou este mundo. As pessoas que saíram do hospital naquele dia, cada uma carregou sua própria versão da história. Algumas juraram que não viram nada em comum, enquanto outras nunca falaram sobre isso novamente. Seu silêncio mais alto que qualquer palavra. Os poucos que sabiam a verdade completa evitaram seus olhos nos anos que se seguiram, com medo de que a verdade pudesse derramar sem aviso. Sua certidão de nascimento conta uma história, mas a energia daquele dia conta outra. Há uma hora registrada no papel, mas essa hora não coincide com o momento em que sua alma entrou neste mundo. Entre esses dois momentos é onde o verdadeiro segredo está, escondido da sua consciência por décadas. É neste momento que preciso compartilhar algo especial com você. Existe um recurso espiritual sagrado que pode amplificar toda essa transformação que você está recebendo agora. Uma descoberta divina que poucos conhecem, capaz de acelerar sua proteção e despertar. Se você sente que chegou até aqui por um propósito maior, o link está no comentário fixo ou na descrição. Este caminho de proteção pode ser exatamente o que sua alma está buscando para completar essa jornada.
O arcanjo Miguel diz: os céus marcaram sua chegada com um selo invisível aos olhos humanos, mas visível para aqueles que se movem em reinos espirituais. Este selo carregou tanto proteção quanto fardo, garantindo que você não pudesse ser facilmente destruído, mas te mantendo sob vigilância constante. É por isso que certos obstáculos sempre pareceram não naturais na sua vida. Mesmo antes de você conseguir andar, forças invisíveis começaram a mover peças ao seu redor. Algumas mãos protegeram sem você saber, enquanto outras tentaram bloquear seu caminho antes mesmo dele começar. Foi uma guerra silenciosa de cabo de guerra. Tudo por causa do que foi colocado em movimento no dia em que você nasceu. Sua mãe nunca te contou sobre o visitante que veio na noite antes do seu nascimento. Eles ficaram ao lado da cama dela, falando em voz baixa, dizendo que uma vez que você chegasse, nada na vida dela seria igual. Ela pensou que foi apenas um sonho estranho, mas o rosto daquele visitante ficou com ela para sempre. O dia em que você nasceu, o ar dentro daquele quarto do hospital estava mais frio do que deveria estar. Mesmo envoltas em cobertores, as pessoas sentiram um arrepio, como se uma porta tivesse sido aberta para outro lugar. Ninguém falou sobre isso abertamente, mas olhares se dirigiam para os cantos do quarto, como se esperassem que algo aparecesse. Houve um momento quando sua mãe olhou nos seus olhos pela primeira vez e ela quase se afastou, não de medo, mas de choque, porque ela viu reconhecimento, como se você a conhecesse muito antes daquele dia. Uma enfermeira presente depois confessou a uma colega que sentiu uma vontade avassaladora de te proteger. Mesmo tendo ajudado centenas de bebês a nascer antes, ela disse que algo sobre sua energia parecia diferente, como se você não tivesse apenas chegado, você tivesse retornado. O arcanjo Miguel continua. O relógio no seu quarto de nascimento parou por 3 minutos naquele dia. Depois começou a funcionar novamente. Ninguém conseguiu explicar e a equipe considerou uma falha técnica. Mas aqueles 3 minutos foram quando seu destino foi selado. Uma pessoa na sala de espera do hospital, sem relação com sua família, desabou chorando sem saber por quê. Eles não conseguiam ouvir seu nome, não conseguiam ver seu rosto, mas sua alma reconheceu algo no ar. Eles saíram daquele dia transformados para sempre. Sua mãe te segurou mais forte do que jamais seguraria novamente, sussurrando palavras que você era jovem demais para entender. Essas palavras não foram apenas uma recepção, mas um escudo destinado a te guardar da própria coisa que tentou te alcançar naquele dia. Em algum lugar em outra parte do prédio, um estranho anotou sua data e hora de nascimento em um caderno, depois caminhou para a noite. Esse caderno ainda existe e quem o possui ainda te observa de longe. O momento em que seu choro encheu o quarto, uma rajada súbita de vento balançou as janelas, mesmo estando bem fechadas. Enfermeiras se olharam inquietas, mas rapidamente voltaram ao trabalho. Elas não queriam admitir que algo além da compreensão delas havia acontecido. Seu nascimento deveria acontecer horas depois, mas aconteceu mais cedo, quase como se alguém ou algo tivesse empurrado os eventos para frente. Essa mudança no tempo impediu que algo ocorresse, embora ninguém tenha te contado o quê. Um homem idoso que passou pelo seu quarto parou onde estava, olhando para dentro. Ele não falou, não sorriu, apenas olhou para você com uma tristeza conhecedora, depois se virou e apareceu pelo corredor. Ninguém sabia seu nome ou por que ele estava lá. Sua mãe depois descreveu a primeira noite com você como a mais pacífica e a mais inquieta ao mesmo tempo. Pacífica porque você dormiu profundamente, inquieta porque ela sentiu uma presença invisível parada ao lado do seu berço até o amanhecer. Para receber essa força em sua vida, escreva agora nos comentários: eu sou guiada, protegida e fortalecida pelos anjos do bem. Continuando a mensagem, havia uma fotografia tirada de você naquele dia que ninguém viu desde então. Nela, há uma luz fraca acima da sua cabeça, um brilho que não estava no quarto. A câmera era antiga, incapaz de tais efeitos. Ainda assim, o brilho era real. O arcanjo Miguel diz que aquele brilho era a marca da promessa feita sobre sua vida antes do nascimento. Ele atraiu protetores para você, mas também atraiu aqueles que procurariam te usar. Essa atração dupla te seguiu em cada fase da sua vida. Alguém que amava sua mãe profundamente, mas não podia estar com ela, estava presente naquele dia.
Eles saíram antes de te ver, mas ficaram do lado de fora do prédio por horas, observando a janela onde você estava. Seus passos na neve ou chuva foram a testemunha silenciosa do seu começo. Desde aquele dia, certas portas na sua vida se abririam facilmente demais, e outras permaneceriam fechadas, não importava o quanto você tentasse. Isso não foi sorte ou infortúnio. Foi o alinhamento colocado no lugar na sua primeira respiração. Naquela noite, muito depois dos visitantes terem ido embora e os corredores ficarem silenciosos, algo estranho aconteceu no seu quarto. O monitor ao lado do seu berço piscou sem razão, números mudando brevemente antes de voltar ao normal. A enfermeira de plantão olhou por cima, mas não disse nada, embora seus olhos seguissem o canto vazio como se ela visse movimento. Sua mãe acordou de repente, seus instintos mais aguçados do que jamais estiveram. Ela jurou que ouviu um cantarolar suave, quase como uma canção de ninar vindo do nada. O som parou no momento em que ela virou a cabeça. O arcanjo Miguel diz que aquilo não foi apenas um som, foi um sinal, uma confirmação de que seu nascimento havia sido notado além deste mundo. E aqueles que notaram não estavam todos do mesmo lado. Desde aquela noite você não era mais apenas uma criança, você era uma alma marcada. Em algum lugar na cidade, a quilômetros do hospital, outra pessoa acordou exatamente no mesmo momento. Eles sentiram uma mudança no ar, um chamado que não conseguiam explicar. Essa pessoa estaria destinada a cruzar seu caminho anos depois, trazendo tanto cura quanto desafio. E se essa mensagem ressoou com você até aqui e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão no limite, clique em Valeu Demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. No hospital, uma enfermeira veterana que havia visto milhares de nascimentos sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Ela descreveu depois como uma presença antiga que encheu o quarto. Essa mesma enfermeira pediu transferência para outro setor na semana seguinte, nunca explicando completamente por quê. Os papéis do seu nascimento foram assinados por alguém que não deveria ter autoridade para isso. Essa pessoa deixou o hospital no mesmo dia e nunca mais foi vista. Quando questionados, os administradores não conseguiram explicar como os documentos foram processados. Sua mãe guardou um pequeno objeto daquele dia, algo que estava no quarto quando você nasceu, mas que não pertencia ao hospital. Ela nunca te mostrou, mas sempre o carregou consigo. Quando ela morreu, esse objeto desapareceu misteriosamente, como se tivesse cumprido seu propósito. O médico que te trouxe ao mundo relatou sonhos estranhos por semanas depois. Sonhos onde vozes lhe diziam que ele havia ajudado algo importante a entrar no mundo. Ele nunca falou sobre isso publicamente, mas anotou tudo em um diário pessoal que sua família encontrou anos depois. Na sala de espera, um homem que estava aguardando notícias de outro nascimento de repente se levantou e disse: "Algo poderoso acabou de chegar." Quando perguntaram o que ele quis dizer, ele pareceu confuso, como se não lembrasse de ter falado. A temperatura do quarto registrou uma queda inexplicável durante os primeiros minutos após seu nascimento. O sistema de aquecimento funcionava perfeitamente, mas por um breve período, o ar ficou gelado. Então, gradualmente, o calor retornou, mas algo havia mudado na atmosfera. Sua primeira respiração foi mais longa que o normal. Os médicos notaram, mas não comentaram na hora. Foi apenas depois, conversando entre si, que admitiram ter achado incomum. Era como se você estivesse absorvendo não apenas ar, mas algo mais do ambiente. As luzes no corredor piscaram no momento exato do seu nascimento. A equipe de manutenção foi chamada, mas não encontrou nenhum problema elétrico. Eles descartaram como uma flutuação temporária na energia. Mas aqueles que estavam presentes sabiam que era mais que isso. Um gato que vivia nos arredores do hospital apareceu na janela do seu quarto e permaneceu lá por horas. Isso era completamente incomum, já que o animal nunca havia mostrado interesse pelos quartos antes. Ele só se foi quando você foi transferido para casa. Nos dias seguintes ao seu nascimento, coisas estranhas começaram a acontecer na sua casa. Portas que estavam trancadas apareciam abertas pela manhã. Sua mãe checava várias vezes antes de dormir, mas sempre encontrava pelo menos uma destrancada ao amanhecer. Os vizinhos relataram sonhos vívidos envolvendo uma luz brilhante vinda da direção da sua casa. Eles acordavam com uma sensação de paz que não conseguiam explicar.
Alguns até tocaram a campainha para perguntar se estava tudo bem, mas nunca mencionaram sonhos diretamente. Sua mãe descobriu que você dormia em posições que pareciam formar símbolos. Não eram posições normais de bebê, mas configurações precisas que se repetiam noite após noite. Ela tirou fotos secretamente, guardando-as em um envelope que escondia do resto da família. O pediatra que te examinou pela primeira vez fez anotações peculiares no seu prontuário. Ele escreveu sobre anomalias benignas que não conseguia classificar medicamente. Essas anotações foram posteriormente removidas do arquivo oficial, mas uma cópia permaneceu em seus registros pessoais. As plantas na sua casa começaram a crescer mais rapidamente após sua chegada. Sua mãe, que nunca teve talento para a jardinagem, de repente descobriu que tudo o que plantava florescia abundantemente. Ela atribuiu a sorte, mas secretamente sabia que estava conectado à sua presença. Para receber essa força em sua vida, escreva agora nos comentários: a luz que me guia é mais forte do que qualquer escuridão. Continuando a mensagem, animais tinham reações diferentes a você desde o início. Cães se aproximavam calmamente e se deitavam ao seu lado, os mais agitados. Gatos que normalmente evitavam estranhos vinham diretamente para você. Pássaros cantavam diferente quando você estava por perto, criando melodias que sua mãe nunca havia ouvido antes. Um padre que visitou sua família pouco após seu nascimento fez uma oração silenciosa quando te viu. Ele disse à sua mãe que sentia uma presença antiga e pediu permissão para fazer uma bênção especial. Essa bênção nunca foi mencionada novamente, mas sua mãe a guardou como um tesouro. As pessoas reagiam de forma comum quando te seguravam pela primeira vez. Alguns sentiam uma calma profunda, outros ficavam emocionados sem razão aparente. Uma tia distante começou a chorar no momento em que te pegou no colo, dizendo que sentia como se estivesse segurando um pedaço do céu. Sua mãe começou a ter sonhos proféticos depois do seu nascimento, sonhos que se tornavam realidade com detalhes precisos. Ela nunca havia tido esse tipo de experiência antes, mas após sua chegada, as visões se tornaram parte da vida dela. Ela anotava tudo em um diário secreto. O espelho do quarto onde você dormia refletia coisas que não estavam lá. Sua mãe via figuras que pareciam te observar, mas quando se virava não havia nada. Ela eventualmente cobriu o espelho com um pano, mas as sensações de ser observada continuaram. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em Valeu demais para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam. Cartas chegavam para você antes mesmo de você poder ler. Remetentes desconhecidos enviavam mensagens endereçadas diretamente ao seu nome, mesmo você sendo apenas um bebê. Sua mãe guardava todas essas cartas, mas nunca as abriu. Ela sentia que não era para ela ler, mas para você descobrir quando chegasse a hora. A casa onde vocês moravam passou a ser notada de forma diferente na vizinhança. Pessoas relatavam uma sensação de paz ao passar em frente. Alguns paravam sem razão aparente, apenas para olhar as janelas. Era como se o lugar tivesse desenvolvido uma aura própria. Objetos pequenos desapareciam e reapareciam em lugares impossíveis pela casa. Uma chupeta que estava na cômoda aparecia no jardim. Um brinquedo deixado na sala surgia debaixo da sua cama. Sua mãe inicialmente pensou que estava esquecendo onde colocava as coisas, mas os padrões eram muito específicos. As contas de energia da casa diminuíram significativamente após sua chegada. Não havia explicação lógica, já que agora havia mais equipamentos funcionando. A companhia elétrica veio verificar o medidor várias vezes, mas nunca encontrou problemas. Era como se a casa precisasse de menos energia externa. Sua mãe desenvolveu uma intuição sobrenatural sobre seu bem-estar. Ela acordava segundos antes de você precisar de algo. Sabia quando você estava desconfortável antes mesmo de você chorar. Essa conexão era tão forte que assustava até ela mesma. Visitantes na casa relatavam experiências estranhas. Alguns ouviam música suave que parecia vir das paredes. Outros sentiam uma presença amigável que os seguia pelos cômodos. Ninguém se sentia desconfortável, mas todos sabiam que algo especial estava acontecendo. O termômetro do seu quarto mostrava temperaturas que não condiziam com o resto da casa.
sempre um pouco mais quente, como se houvesse uma fonte de calor invisível. Sua mãe testou com diferentes termômetros, mas todos mostravam a mesma anomalia. Fotografias tiradas em casa começaram a mostrar orbes de luz que não eram visíveis a olho nu. Inicialmente, sua mãe pensou que eram defeitos da câmera, mas os círculos luminosos apareciam consistentemente nas fotos onde você estava presente. Sua mãe notou que suas próprias habilidades pareciam amplificadas quando você estava por perto. Ela cozinhava melhor, resolvia problemas mais facilmente, sentia-se mais criativa. Era como se sua presença ativasse potenciais que ela nem sabia que possuía. As orações na casa ganharam um poder diferente. Quando sua mãe rezava com você no colo, ela sentia as palavras ecoando de forma mais profunda. Era como se suas súplicas fossem amplificadas e chegassem mais rapidamente aos céus. Relógios na casa começaram a funcionar de forma sincronizada, mesmo tendo sido comprados em épocas diferentes. Todos marcavam exatamente o mesmo horário, como se houvesse uma força organizadora, mantendo tudo em harmonia temporal. Conforme você crescia, sinais ainda mais evidentes começaram a aparecer. Suas primeiras palavras não foram mamã ou papai, mas palavras que sua mãe nunca havia ensinado. Palavras em idiomas que ela não reconhecia, mas que soavam familiares de alguma forma profunda e antiga. Você demonstrava conhecimento de coisas que nunca havia aprendido. Apontava para estrelas específicas no céu noturno como se as reconhecesse. Reagia a músicas clássicas com uma atenção que ia além da curiosidade normal de uma criança. Era como se sua alma carregasse memórias de outros tempos. Quando você começou a andar, seus passos seguiam padrões estranhos pela casa. Não eram os passos descoordenados, típicos de uma criança aprendendo, mas caminhos liberados que formavam formas geométricas. Sua mãe desenhou esses padrões em papel e descobriu que se pareciam com símbolos antigos. Outros bebês e crianças pequenas reagiam a você de forma extraordinária. Eles paravam de chorar quando você se aproximava. Crianças que eram tímidas ou agressivas se tornavam calmas e amigáveis na sua presença. Era como se você emanasse uma frequência que acalmava almas jovens. Para receber essa força em sua vida, escreva agora nos comentários: estou protegida por forças invisíveis que trabalham a meu favor. Continuando a mensagem, sua mãe começou a receber visitas de pessoas que ela nunca havia conhecido. Elas apareciam dizendo que sentiram um chamado para conhecer você. Eram pessoas de diferentes idades e backgrounds, mas todas compartilhavam uma sensação de que precisavam estar perto de você, mesmo que brevemente. Os desenhos que você fazia assim que conseguiu segurar um lápis eram complexos demais para a sua idade. Não eram rabiscos infantis, mas formas intrincadas que pareciam mapas ou diagramas. Sua mãe guardava todos esses desenhos, sentindo que continham significados importantes. Você falava com cantos vazios da casa como se houvesse alguém lá, conversas completas, risos, até momentos de seriedade. Quando sua mãe perguntava com quem você estava conversando, você apontava e dizia nomes que ela nunca havia ouvido. Aparelhos eletrônicos funcionavam de forma diferente quando você estava por perto. Televisões mudavam de canal sozinhas para programas que pareciam chamar sua atenção. Rádios sintonizavam estações que tocavam músicas que faziam você parar tudo o que estava fazendo para escutar. Sua temperatura corporal era ligeiramente mais alta que o normal, mas você nunca ficava doente. Quando outros membros da família pegavam resfriados ou gripes, você permanecia perfeitamente saudável. Era como se seu corpo tivesse um sistema de defesa superior. Animais perdidos apareciam no seu quintal regularmente. Cães, gatos, até pássaros feridos chegavam como se soubessem que encontrariam cuidado e cura. Sua mãe se tornava involuntariamente um resgate de animais, mas todos que chegavam eventualmente encontravam lares amorosos. Você mostrava empatia que ia além do normal para uma criança. Chorava quando via pessoas tristes na televisão, mesmo não entendendo o contexto. Ficava agitado quando havia conflitos, mesmo aqueles que você não deveria ser capaz de perceber. As plantas que você tocava cresciam mais vibrantes. Flores murchas ganhavam vida nova quando você brincava perto delas.
Sua mãe começou a te levar para jardins e parques, observando a transformação que sua presença causava na vegetação. Durante tempestades, você não tinha medo. Pelo contrário, você parecia energizado pelos trovões e relâmpagos. Ficava na janela observando como se estivesse assistindo a um espetáculo familiar. Sua mãe notou que as tempestades pareciam mais suaves quando você as observava. Sua percepção de pessoas era assombrosamente precisa. Você se afastava instintivamente de indivíduos que depois revelavam ter intenções duvidosas. Aproximava-se alegremente daqueles que, mesmo sendo estranhos, demonstravam ter coração puro. À noite, sua mãe frequentemente te encontrava, olhando para o teto como se assistisse a algo fascinante. Quando ela seguia seu olhar, não via nada, mas você sorria e gesticulava como se interagisse com presenças invisíveis. Você aprendeu a ler muito antes do esperado, mas não através de métodos convencionais. Pegava livros e parecia absorver o conteúdo apenas olhando para as páginas. Quando sua mãe testava, você conhecia histórias que nunca haviam sido lidas para você. Espelhos refletiam você de forma diferente às vezes. Sua mãe jurava que ocasionalmente via uma luz suave ao redor da sua cabeça no reflexo. Mas quando olhava diretamente para você, não havia nada visível. Músicas que você inventava eram melodias complexas que sua mãe nunca havia ouvido. Você cantarolava composições que pareciam vir de outro lugar. Harmonias que tocavam o coração de forma inexplicável. Quando você adormecia, sua respiração criava um ritmo que sincronizava com os batimentos cardíacos de quem estava por perto. Sua mãe notou que dormia melhor quando você estava no quarto, como se sua presença regulasse os ritmos biológicos ao redor. Suas brincadeiras incluíam elementos que você não poderia ter aprendido. Você organizava brinquedos em configurações que lembravam rituais antigos, criava cerimônias infantis que tinham uma solenidade natural. Pessoas que passavam dificuldades eram naturalmente atraídas para sua família. Vizinhos vinham pedir conselhos à sua mãe sobre problemas que ela nunca havia enfrentado, mas de alguma forma sabia como orientar. Era como se sua presença ativasse sabedoria em outros. Você demonstrava conhecimento sobre estrelas e planetas que ninguém havia te ensinado. Apontava para constelações e parecia contar histórias sobre elas em sua linguagem infantil. Sua mãe comprou livros de astronomia e ficou surpresa ao descobrir que suas observações eram precisas. A casa desenvolveu uma energia própria que visitantes comentavam regularmente. Pessoas diziam se sentir em casa imediatamente, mesmo sendo a primeira visita. Era como se o espaço tivesse sido imbuído com uma frequência de acolhimento. Quando você completou os seus primeiros anos de vida, os sinais se tornaram impossíveis de ignorar. Sua mãe começou a entender que não estava criando apenas uma criança comum, mas cuidando de uma alma que carregava propósitos maiores que ela poderia compreender. Professores relatavam que você tinha uma presença calmante na sala de aula. Crianças briguentas se acalmavam quando sentavam perto de você. Aquelas que eram tímidas ganhavam confiança na sua proximidade. Era como se você emanasse uma frequência que equilibrava energias ao redor. Você começou a ter sonhos que descrevia com detalhes que impressionavam os adultos. Não eram sonhos infantis típicos, mas visões complexas que incluíam lugares que você nunca havia visitado e pessoas que você nunca havia conhecido. Sua mãe anotava esses relatos, sentindo que continham mensagens importantes. Para receber essa força em sua vida, escreva agora nos comentários: meu coração é luz e nenhum mal resiste a essa vibração. Continuando a mensagem, objetos quebrados se consertavam misteriosamente quando você brincava com eles. Brinquedos que haviam parado de funcionar voltavam à vida. Plantas murchas floresciam novamente. Era como se suas mãos carregassem uma energia restauradora natural. Sua intuição sobre eventos futuros se manifestava através de brincadeiras. Você encenava situações que depois aconteciam na vida real. Organizava brinquedos de forma que representava eventos que ocorreriam dias depois. Sua mãe começou a prestar atenção nesses padrões como avisos gentis. Animais não apenas se aproximavam de você, mas pareciam te entender completamente. Você conversava com eles como se fossem velhos amigos e eles respondiam com comportamentos que demonstravam compreensão real.
Cães obedeciam comandos que você dava em sussurros, gatos vinham quando você os chamava silenciosamente. As orações que você fazia, mesmo em sua linguagem infantil, eram respondidas de formas tangíveis. Quando você pedia por chuva durante secas, ela chegava. Quando orava por pessoas doentes, elas melhoravam rapidamente. Sua mãe testemunhava esses milagres, pequenos mas consistentes. Você mostrava compaixão por pessoas que outros evitavam. Aproximava-se de mendigos, idosos solitários, crianças rejeitadas. Sua presença trazia alegria a indivíduos que pareciam ter perdido a esperança. Era como se você reconhecesse luz em lugares onde outros viam apenas escuridão. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em "Valeu demais" para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam. Durante momentos de estresse familiar, você se tornava um ponto de calma. Quando seus pais discutiam, sua simples presença no ambiente mudava a energia. Vozes se suavizavam, tensões se dissipavam. Era como se você fosse um mediador natural entre energias conflitantes. Suas perguntas eram profundas demais para sua idade. Você questionava sobre a natureza da existência, sobre por que as pessoas sofriam, sobre o que acontecia depois da morte. Suas questões levavam adultos a reflexões que não haviam considerado antes. Você atraía mentores naturalmente, pessoas sábias e experientes se sentiam compelidas a compartilhar conhecimento com você. Professores, artistas, até estranhos na rua ofereciam ensinar coisas que você parecia já saber parcialmente. Sua criatividade se manifestava em formas que surpreendiam educadores. Suas histórias incluíam elementos mitológicos que você nunca havia estudado. Seus desenhos representavam símbolos de culturas antigas. Era como se você tivesse acesso a uma biblioteca universal de conhecimento. Quando você chorava, não era apenas por necessidades físicas ou emocionais pessoais. Muitas vezes, suas lágrimas pareciam refletir sofrimentos coletivos. Você se entristecia com notícias de catástrofes, mesmo sem entender completamente o que havia acontecido. Sua presença em hospitais e locais de cura causava impactos notáveis. Pacientes relatavam sentir-se melhor depois de te conhecer. Enfermeiras comentavam que o ambiente ficava mais pacífico quando você visitava. Era como se você carregasse uma medicina invisível que ativava processos de cura naturais. Você desenvolveu rituais pessoais que ninguém havia te ensinado. Organizava pequenas cerimônias com pedras, folhas e água. Cantarolava durante esses momentos como se estivesse realizando trabalhos sagrados ancestrais. Sua mãe observava respeitosamente, sentindo que não deveria interferir. Suas amizades transcendiam barreiras típicas da infância. Você se conectava facilmente com crianças de diferentes culturas, idiomas e backgrounds socioeconômicos. Era como se você falasse uma linguagem universal que todos entendiam. A tecnologia respondia a você de formas inexplicáveis. Computadores funcionavam melhor na sua presença, telefones tinham conexões mais claras, aparelhos eletrônicos duravam mais tempo. Técnicos não conseguiam explicar por que equipamentos se comportavam de forma superior quando você estava por perto. Você demonstrava sabedoria sobre ciclos naturais que impressionava jardineiros experientes. Sabia quando plantar, quando colher, quando descansar a terra. Suas sugestões sempre resultavam em jardins mais produtivos e saudáveis. Durante eventos sociais, você se tornava naturalmente o centro harmonizador. Pessoas que não se conheciam começavam conversas depois de interagir com você. Conflitos se resolviam. Novas amizades se formavam. Era como se você fosse um catalisador para conexões humanas positivas. Sua memória para detalhes emocionais era extraordinária. Você lembrava não apenas do que pessoas diziam, mas de como se sentiam quando diziam. Conseguia perceber quando alguém estava fingindo felicidade ou escondendo tristeza. Agora escreva nos comentários: "Eu sou invencível quando me conecto com a luz dos céus." Essa afirmação sela sua coragem, sua fé e seu renascimento espiritual. Elementos da natureza pareciam dançar ao seu redor. Borboletas pousavam em você sem medo. Pássaros cantavam melodias especiais quando você passava.
Até o vento parecia mudar de direção para te abraçar suavemente. Você mostrava liderança natural, sem autoritarismo. Outras crianças te seguiam não por medo ou dominação, mas porque sentiam segurança e inspiração na sua presença. Você liderava através do exemplo, da bondade e da inclusão. Suas orações incluíam pedidos por pessoas que você nunca havia conhecido pessoalmente. Orava por crianças em outros países, por animais em perigo, por a cura do planeta. Era como se seu coração estivesse conectado ao sofrimento universal. O arcanjo Miguel revela: todos estes sinais confirmam o que foi decidido no dia do seu nascimento. Você não veio apenas para viver uma vida comum, veio para ser um farol de luz em tempos de escuridão, um curador em tempos de ferimento, uma ponte entre mundos em tempos de separação. Sua jornada estava apenas começando, mas as bases foram estabelecidas naquele primeiro dia, quando o céu e a terra se encontraram para garantir que uma alma especial pudesse cumprir sua missão divina. E agora que você conhece a verdade sobre seu nascimento e os sinais que te acompanharam desde sempre, chegou o momento de reconhecer completamente quem você realmente é. Você não é apenas mais uma pessoa caminhando pela vida. Você é um ser de luz com propósitos sagrados. Para receber essa força em sua vida, escreva agora nos comentários: a presença dos anjos me envolve e me guarda em todos os caminhos. Continuando a mensagem, se esta revelação tocou seu coração profundamente, você não está sozinho nesta jornada. Existe uma família espiritual esperando por você, pessoas que também descobriram suas missões sagradas e caminham juntas em direção à luz. Nos comentários abaixo, compartilhe sua história. Conte sobre os sinais que você reconheceu na sua própria vida. Fale sobre os momentos em que sentiu que era diferente, especial, destinado a algo maior. Suas palavras podem ser exatamente o que outra alma precisa ouvir para despertar completamente. Esta não é apenas uma mensagem que você recebeu por acaso. É um chamado para que você assuma seu lugar como portador de luz neste mundo. É um convite para que você pare de se esconder atrás do medo e da dúvida e finalmente permita que sua verdadeira natureza divina brilhe completamente. Que a luz dos anjos continue te guiando, protegendo e fortalecendo em cada passo da sua jornada sagrada. Você foi escolhido desde antes do nascimento, e agora é